E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Afegão Médio e hoje eu tenho uma grata satisfação em receber um amigo e falar de um assunto que eu tenho convicção que poucos entendem, poucos sabem, alguns falam que não é referente à segurança pública, eu parto do princípio que é assim, então a gente vai esclarecer que é o sistema, ou melhor, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DGASE. Então, para falar com toda a propriedade aqui de causa, nós temos aqui a presença do nosso amigo João Rodrigues, que é o presidente do SINDIDGASE. Cara, muito obrigado por você estar aqui, esclarecendo um pouco, porque eu sou prova de que muitos da sociedade, não digo nem que negligenciam, mas que realmente não conhecem aquilo que o DGASE, a função do DGASE, a importância do DGASE, a falta que o DGASE recebe em relação à estrutura para poder entregar à sociedade aquilo que ela mesma critica, que é a falta de segurança, principalmente com aqueles menores infratores que são a matéria-prima, né, do DGASE. E antes de começar aqui o bate-papo, pessoal, não esquece, vai lá, se inscreve no canal, aperte o sininho, ative o sininho, compartilhe para os próximos 10 mil amigos. É ou não é, Big Torres? Eu falei certo cara, agora, né? Eu falei que ia decorar esse negócio, irmão. Já falou. E tu falou assim, até o 20º. A gente já tá nem no 10º e já tá aí, ó. 10º é isso, cara. Então vamos lá, cara. Big Torres, mais uma vez aí, tá? Prazer estar aqui. E vambora. João, mais uma vez, irmão, obrigado de coração. Esse assunto realmente é um assunto que a gente precisa exponenciar, precisa divulgar, porque o pouco que eu acompanhei nos últimos anos, foi uma surpresa para mim o trabalho que vocês fazem, a briga por melhores condições. Só que aí eu fiquei assim, cara, eu acho que tudo aquilo que vem da sociedade, tudo aquilo que a sociedade enxerga como sendo importante para ela mesmo, porque é até uma questão assim, as pessoas às vezes criticam o egoísmo, né? Mas eu vejo o egoísmo, por um lado, às vezes até natural. As pessoas querem o melhor para si. Isso não é uma questão de se eu quero o melhor para mim, eu vou querer o pior para o outro, não. E o DGASE, ele se encaixa numa situação que, se a sociedade entender realmente a importância que vocês fazem ali dentro, eles iriam impor mais o conhecimento, querer mais absorver conhecimento sobre o DGASE e até mesmo ajudar a briga que vocês têm de forma positiva para a instituição e até para a sociedade. E aí, irmão, queria que você pudesse abrir esse bate-papo aqui explicando DGASE, função, o que é, de onde veio, até porque 24 anos de sistema, tu é o papa do assunto. Obrigado, Igor Porto, nosso amigo, pela oportunidade aqui, né, de nos abrir aqui esse espaço do seu canal, saudar a todos aí que nos ouvem aqui, que acompanham aqui o seu trabalho. Deixar um abraço aqui também dos nossos amigos degasianos aqui, perfeito, que você é uma pessoa muito querida lá dos nossos amigos, então já deixo essa saudação aqui em nome de todos os colegas do DGASE. E é isso aí, Igor. A situação do DGASE, ele nos últimos anos a gente vem tentando trazer a notoriedade para a população, para a sociedade, do que é a importância do trabalho desse departamento, que muitas vezes ele sofre principalmente com a hipocrisia, né? Perfeito, a hipocrisia que não retrata o que é o mundo real de um sistema de segurança pública, né? Porque, na verdade, as pessoas que estão cumprindo medida socioeducativa dentro do DGASE, e aí eu vou abrir um parêntese para explicar um pouco o que é a medida socioeducativa. Perfeito. Para o afegão saber o que é. É verdade, porque quando a gente fala da SEAP, que é o maior de idade, né, ele tem a lei que rege ali o sistema penal, né, que quando ele é preso pelo Código Penal. Ele cometeu um homicídio, um latrocínio, né, um assalto à mão armada, e ali dentro, quando ele é preso e vai para dentro do sistema penal, ele tem uma lei de execução penal, né? Então no DGASE, tudo no DGASE é um universo paralelo, porque é a mesma coisa, mas com legislações diferentes. E o que rege a legislação do Sistema Socioeducativo do DGASE? É o ECA. É o ECA, exatamente. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei avançadíssima para um país atrasado, né? Se fosse na Suíça, seria uma lei... Daria certo. No Canadá, se fosse na Suíça, seria uma lei que talvez fosse ser, né, maravilhosa. Ela é uma boa lei, mas um país que, infelizmente, você tem um menor de idade hoje que porta um fuzil
porta armas de guerra. Lidera o tráfico, lidera movimentos. É a mão de obra do tráfico de droga, a grande mão de obra. Então o ECA, ele acaba retratando de uma forma muito, até de forma ultrapassada, porque o ECA é de 1990, e de lá para cá, houve uma alteração do crime, do cenário do crime. Até mesmo do perfil desses adolescentes, do número de apreensões, né? E apreensões, quando eu falo, também é outra coisa que existe um eufemismo muito grande, né? Que não pode chamar de preso, né? Tem que chamar que o cara foi apreendido, o cara não cumpre pena, o cara cumpre uma medida socioeducativa. Então é isso. O menor... Você falou em relação às apreensões de uma década, teve um aumento. Como é que foi isso daí? Isso. Então, o que acontece? O Instituto de Segurança Pública, né, que é o ISP, ele retratou um período de uma década que eu acho bem interessante para tentar ilustrar o que foi essa crescente dos menores no crime, né, no estado do Rio de Janeiro. No ano de 2006, nós apreendíamos no estado do Rio 1.800 menores infratores ao ano. 2006. 2006. Com o passar dos anos, né, a gente chega 10 anos depois, no ano de 2016, a gente alcançou o patamar de 10 mil apreensões por ano. Que isso, cara. Ou seja, a gente quintuplicou aí esse número, isso né? Que eu vou fazer agora aqui, ó. 1.800 para chegar a 10 mil, né? 180%, Foi de maluco. Então assim, é uma coisa bem complicada e a gente vê que a legislação, ela não acompanhou, né? Porque é uma legislação lá de 1990, ela não acompanhou algumas alterações que a criminalidade veio fazendo para usar esses menores até mesmo para o adulto na hora que é preso junto com o menor, ele tira o dele da reta e coloca o menor como único também. Acabou sendo o modus operandi ali. O modus operandi. Facilita muito mais. Se você sabe que tem uma população que vai utilizar da mesma prática, usando o livre-arbítrio para fazer a besteira que o maior de idade faria, entretanto, o risco para o menor é muito menor, evidente. A consequência é menor e o efeito para a criminalidade é a mesma. Aquela questão da analogia que você vai... Isso é perfeito. Depois eu até queria que você desse essa comparação que você fez aí, né? Que a vida, quando se perde, não tem como ter. Exatamente. Então, assim, com relação... vou falar já dessa analogia, mas com relação... Por que é interessante para a criminalidade ter esse menor de idade na linha de frente, como mão de obra do tráfico? Porque ele só pode ficar no máximo 3 anos em regime de internação, não pode nem falar que é de prisão. Mais uma vez, a analogia sendo usada, né? Então, ele, se fosse maior, ia ficar 20, 30 anos preso. Porra, como menor, não importa se ele matar uma pessoa ou 10 às vésperas de completar 18 anos, ele vai responder como menor e vai ficar dentro do degase. Vai ficar dentro do degase até os 21, no máximo. E detalhe, não importa quantas pessoas ele matou. E ainda tem mais um detalhe, ele vai sair com a ficha limpa. Quando ele sair de lá com 20 anos de idade, ele vai sair com ficha limpa. Então, assim... Mesmo na prática do homicídio, que é o pior delito que tem, que é o atentado contra a vida. Do latrocínio, do estupro, seja lá que crime hediondo for, ele sai com ficha limpa, ele não pode ficar mais de 3 anos no sistema, não importa quantos homicídios ele tenha cometido. Isso é então, loucura, cara. Isso para que o pessoal do canal que nos ouve é importante, porque a população precisa entender que quem paga o preço da hipocrisia é a sociedade. E paga com a vida. Por quê? É a história da analogia que você tinha me perguntado. O cara, quando morre aqui, ele morre de verdade. Você está com o teu carro ali, você é assaltado, é vítima de um latrocínio, um assalto seguido de morte, a vítima morreu. Não tem segunda chance, irmão. Então assim, aquele menino lá, João Hélio, que foi arrastado há anos atrás, com 5 anos de idade, foi arrastado por quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, aquele menor na época ficou com a gente lá um tempo, beirando 3 anos, quando saiu voltou a cometer crime, montou uma boca de fumo iguaba grande, foi preso como maior, ou seja, ele não saiu do crime. A maioria das pessoas que estão no sistema penal passaram pelo degase antes. O degase é o nível médio e lá é o nível superior, vamos dizer assim. O cara, porque na verdade, Igor, eu sou obrigado a falar o português claro. O cara que está no degase, ele não está ali porque estava na escola. Ele matou alguém, ele estava à margem da lei.
Ou ele roubou, ele assaltou, ele estava portando arma de guerra no tráfico. Então eu não posso falar que você não está lidando com um cara que realmente sabe o que está fazendo. Embora tenha 17, 18 anos, ele sabe o que está fazendo. Não tenha dúvida alguma, gente. Entendeu? Então, como é que pode ainda ter pessoas, né? Isso eu falo com toda tranquilidade. Ah, você está sendo contra isso, aquilo. Não, cara. Eu falo com exatidão. Quando você tem pena, quando você sente pena do culpado, você trai o inocente. É verdade. E o inocente que você bem dito aqui é a sociedade. Né? As pessoas reclamam demais, às vezes eu vejo muito isso, acompanho a revolta da sociedade quando diz, cara, o caso do João Hélio, né? O maior de idade agora que foi preso, agora que eu falo, não, na época, né? Foi preso, acho que há 30 anos, mas cumpriu ali 1/5 da... 2/5 da pena, se não me engano, 2/5, na época era isso, com 12 anos, menos de 12 anos eu estava na rua. Só que no Degase ainda é pior, porque o cara quando é menor de idade, ele fica ali no máximo até 3 anos, não é isso? Pela lei, o ECA permite até 3 anos, mas não é regra. Não é regra, porque eu vi aqui antes de a gente começar a conversar, a média de apreensão, do tempo do menor que é apreendido, são 10 meses. Pô. A gente vê casos, Igor, às vezes até de homicídio, que o cara sai com menos de 1 ano, cara. Então, assim, você pensar que uma vida vale menos de 1 ano de um jovem, seja ele à beira de completar 18, ou seja ele com 12, porque o ECA trata que a partir de 12 anos ele pode estar no Degase, antes disso não, ele só pode responder por ato infracional a partir dos 12. Então isso é importante dizer também, porque no Degase não tem criança, tem adolescente e jovem adulto, até 21 incompleto, que é quando ele tem que se sair compulsoriamente. Então... Mas eles, uma dúvida, vamos lá, o cara cometeu um delito, foi pro Degase com 18 anos. Ou antes. Não, às menos, vésperas, às vésperas de 18 anos, tá? Ele pode ficar até 21, mas ele não tem um passaporte para o sistema penal? Não. Não tem. Ele cumpre a medida socioeducativa, que não é pena, né? Mais uma vez já falamos sobre isso. Ele cumpre como menor. Zera a vida e vai embora. Zera a vida, quando ele sair do sistema, ele vai sair limpo, com a ficha limpa, como se nenhum homicídio tivesse cometido. Quem perdeu, na verdade, foi a sociedade, porque a vida desse cidadão que foi atacado aqui fora não volta mais. Né? Eu pergunto para você que você tem 2 décadas de sistema. O sistema, claro, o ECA ele tem um princípio, o propósito de reeducar, de ressocializar, mas você bem disse aqui, quem vai para lá está à margem da lei. E já entendendo que o sistema ele não enxerga como marginal, ele enxerga um infrator, olha a diferença, cara, do nível da consequência que a sociedade tem por um crime e o Estado enxergando como infração. O cara que vai ali pra dentro, ele não tá nem aí, cara. Aí eu pergunto pra você, quais são as medidas de fato que você, não, isso aqui ressocializa? Ou fala assim, não tem jeito. Eu queria o pessoal entender isso. Porque é importante realmente fazer, assim, porque quando o cara compara a SEAP com o Degase, a diferença está só no ordenamento jurídico. Qual porque é essa diferença, João? O crime que o cara comete é o mesmo. Se o cara matou com 17 anos, matou com 18 já como maior e vai cumprir na SEAP, ele matou alguém, de verdade. E aí não matou analogamente, a vítima morreu de verdade e no final, como você falou, o sistema trata ele como um infrator. Não como uma pessoa que cometeu crime. Mas isso é um problema da nossa legislação, Igor. Sim, né? Porque o menor, ele é inimputável. Né? A ele não pode ser atribuída conduta criminosa. Exatamente. Não pode ser atribuída conduta criminosa. Então, assim, isso é uma discussão muito ampla que a sociedade tem que fazer com relação... aos legisladores. Porque assim, é incrível como muitos criticam, até mesmo criticam o sistema judiciário e, claro... Acho que é possível disso, sim. Mas o judiciário, ele cumpre o que foi legislado. E a competência de legislar sobre matéria penal, sobre o ECA, é a União. São os legisladores que se encontram em Brasília, são os deputados federais, são os senadores. Então, assim, é humanamente impossível você querer justiça na ponta, ou seja, retribuição social...
se você não ter a sociedade enxergando e sabendo a quem cobrar. Porque se não mudar lá em cima, já não esquece. Exatamente. Eu lembrei aqui agora de uma briga que eu acompanhei, vocês também, a gente enxergou de perto isso, a questão do agente socioeducativo, o degaziano, como a gente fala, ele é visto por essa matéria-prima, que são as sementinhas do mal, não estou aqui generalizando, mas de fato acaba tendo uma maior densidade, né, dessas sementes do mal, que muitos já são líderes de tráfico, enfim, gerentes de boca e tal, enxergando eles chamam de servidor, né? Seu servidor. Cara, como um oponente, seu funcionário, né? Como um oponente mesmo. Então, aí eu vi vocês brigando para adquirir o porte de arma, nem que seja o porte funcional. Isso. E outra coisa que a gente tem diversas interferências de órgãos externos. A OAB, por exemplo, judicializou contra o nosso porte de arma, que já tinha aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Hoje isso já foi discutido. O TJ deu como inconstitucionalidade. O TJ deu a inconstitucionalidade, a LERJ recorreu, isso hoje subiu para o Supremo Tribunal Federal e lá a gente vai, enquanto isso, perdendo mais colegas assassinados, como foi o caso do nosso colega Thiago aí, recentemente, aí um mês atrás, aí foi assassinado. Covardemente, à beiras ali na Ilha do Governador, ali na Estrada das Canárias. Foi reconhecido, né, por um... Olha aí. Isso, foi reconhecido por ex-interno. E isso não foi, assim, uma coisa, um fato isolado. Infelizmente, a gente vem perdendo aí diversos agentes assassinados, porque esse interno, né, seja ele menor ou jovem adulto, que está lá dentro, até os 21, ele olha para a gente e trata a gente como se fosse, da mesma forma, a figura policial que o prendeu, ou na polícia militar, ou a polícia civil, que ele lá fora, na boca de fumo, ele chama de verme. O agente do Degase, o agente da SEAP, que agora é policial penal, ele também é olhado por esse interno da mesma forma, como verme. Sim. Porque você, na verdade, é a figura da lei para ele. Lei, claro. Não importa, você é o Estado para ele. Ele não quer saber que ele é menor, que é o ECA, que rege ele. Não, você é a figura da lei, você é o verme. Se ele te pegar na rua, ele vai te matar. É simples assim, como aconteceu com o Thiago recentemente. E quais são, vamos dizer assim, as ferramentas que vocês têm, os recursos que vocês têm hoje em dia para se defender e até também para você poder gerir, né, o espaço ali? A fé. O que a gente fala do agente é que a figura do agente é uma figura moral, né? Porque, na verdade, ele lida somente com a postura dele, com a atitude dele ali, com o interno, trabalhando com retidão, para poder cobrar ordem, para poder cobrar disciplina. Porque, ao longo dos anos, o que vem acontecendo é uma camisa de força. A gente, cada vez mais, vem sofrendo pressão dos órgãos de controle, onde a gente, por exemplo, teve dificuldade, anos atrás, a gente tinha o chamado espargidor de pimenta, conhecido como spray de pimenta, né? Era um objeto de controle de distúrbio, no caso de uma rebelião. O cara, às vezes você está numa galeria ali, 200, 300 internos, você conseguia pelo menos ter alguma coisa para o primeiro momento usar, até chegar uma equipe de intervenção maior para poder controlar. Então, para você não ficar preso como refém, como diversas vezes já aconteceu. E isso aí, com o passar do tempo, a gente perdeu o único objeto de controle de distúrbio, que era o spray de pimenta. Hoje a gente usa um spray de extratos vegetais, que é a base de gengibre. Colocar na comida, né? Isso, assim, ele tem um efeito, assim, para quem nos ouve, assim, para tentar lembrar um pouco. Lembra um gelol, assim, um cheiro de um gelol bem forte, parece cânfora, gelol. Então aquilo ali não tira, não cessa a injusta agressão, não cessa. O spray de pimenta, bem ou mal, você incomoda a respiração do cara, incomoda a vista dele, ele perde aquela condição de continuar te atacando. Então você tira ele momentaneamente de combate até você conseguir algemar, conduzir para delegacia, enfim. Mas é inoperante demais para uma... É verdade, é muito pouco. A gente vem defendendo essa questão do EPI, né, que é o equipamento de proteção individual. A gente vem discutindo isso em Brasília também, que precisa se criar legislações onde você possa usar um bastão defensivo, que é a tonfa, por exemplo. Vários agentes têm um braço quebrado pelo simples fato de que se um interno partir com a barra de ferro para cima de você, você vai botar o seu braço na frente e vai ter teu braço quebrado. Se você tem um bastão tonfa, você defende teu braço, consegue fazer uma imobilização e conter o mínimo, né, a injusta agressão. Exato. Então, hoje, assim, caso não tem uma equipe de intervenção tática, sim, né? Isso foi um avanço para a gente no sistema, porque a gente tem nossos colegas lá do GAR, né, que é o Grupamento de Ações Rápidas, que é uma equipe especializada para esse tipo de evento, né,
que é quando tem lá um distúrbio de grave natureza, eles são acionados e vão lá fazer esse controle. Só que o problema é que até eles chegarem, esse agente que está lá na galeria, ele já tomou com a barra de ferro na cabeça. Então, assim, o GAR é super importante, foi um super avanço para a gente para conter o distúrbio. Mas esse agente que está na galeria, que tem que fazer o primeiro combate, primeiro controle numa tentativa de fuga, por exemplo, que o cara está com estoque de vergalhão na mão tentando enfiar no teu pescoço, como é que faz para controlar? Então, assim, hoje você tem um espargidor que ele é totalmente inoperante, que ele não contém justa agressão. Você não consegue tirar, por exemplo, o foco de visão. O cara vai continuar te enxergando. O cara vai continuar mirando o teu pescoço para te furar. Cara, nós tivemos hipocrisia, bicho, não tem jeito. Pra mim, nós tivemos na João Luiz é Alves agora uma cara. rebelião também agora. Logo, foi um dia depois da morte do Thiago, eles começaram a ameaçar os agentes lá dentro, que ia morrer mais funcionário, ia morrer mais funcionário. Naquele dia eles tentaram a rebelião e um agente teve a cabeça quebrada, tá até hoje, teve um corte profundo na cabeça, quase, né? Aqui no Na João Luiz Alves mesmo, ali onde o Thiago trabalhava, ali naquele complexo da ilha, né? Da ilha. Então, a gente vê que o agente ele fica ali dentro com a vida muito vulnerável, porque ele não tem nem intramuros, fora, e isso aí, nem intramuros o equipamento de proteção individual adequado e nem extramuro o porte de arma, porque a gente tem mecanismos que acha que tem que defender só o interno. E quando a gente discute o direito do servidor, a gente não está discutindo o direito do interno, a gente divide muito bem isso. Perfeito. Ninguém está dizendo que não tem que ressocializar ele. Até para quem nos ouve no seu canal, Igor, tem que entender isso. O direito do interno está consagrado lá no ECA. Não vai anular. Não vai anular. Ninguém está dizendo que tem que anular, se ele tem direito de ressocialização. Até porque eu acho que, assim como no Degase é na SEAP também, é interessante para toda a sociedade que esse indivíduo seja recuperado. Porque se ele não sair de lá recuperado, ele vai voltar a atacar a sociedade quando voltar. Claro. Se ele matou antes... É um eterno enxugar de gelo, pô. Ele vai voltar e vai matar de novo. Ele vai voltar para boca de fumo para portar fuzil de novo. Então, vai voltar a assaltar seu carro de novo. Então, assim, é claro que a ressocialização ela é muito importante. Mas a ressocialização ela é uma interface de um sistema de segurança pública. E aí é que está o X da questão. Hoje, para falar que o Degase é um sistema de segurança pública, existe toda uma cortina ideológica blindando para a gente não ter esse avanço. Não tem dúvida alguma. Para você ver, só no Rio de Janeiro é que o sistema socioeducativo está na Secretaria de Educação. A gente que nasceu dentro da Secretaria de Justiça, em 93, porque era gerido pelo governo federal, a antiga FUNABEM. E aí foi passado para o Estado de 93 para 94 e virou o Degase, um departamento estadual, como era o DESIP na época, atualmente SEAP. Então, a gente... Tinha uma paridade com... Tinha paridade, porque a gente era da mesma secretaria, né? E aí a gente só no Rio de Janeiro foi para a Secretaria de Educação, o DESIP conseguiu subir, né? Ser alçado ao patamar de secretaria em 2003 e cresceu de forma muito pertinente. Ganhou a sua notoriedade, claro. Ganhou agora, recentemente, aí, final de 2019, a condição de policial penal, muito justo, né, pelo trabalho que eles fazem, com a clientela que eles têm. Eu, particularmente, João, não vejo diferença alguma dos serviços que são atribuídos ao Degase e à Polícia Penal. Sim. No mundo real é a mesma coisa. A matéria-prima que vocês trabalham ali, cara, são até mesmo as piores, porque eles são incentivados pelo Estado em praticar o que praticam e sabendo que o benefício vai ser maravilhoso. Então, assim, essa questão, certa, né? Essa questão ideológica é tão intrigante, ao mesmo tempo aviltante, cara, que horroriza mesmo. Por quê? Porque eles estão sempre preocupados na ressocialização. Ok, como você disse. Mas é retribuição social. Como é que você pacifica uma sociedade sabendo que quem aufere mais resultados... Isso aqui é o seguinte, tá? Não me julguem, porque às vezes eu pego o telefone para ver algumas coisas aqui. Aí ele resolveu falar sozinho, tá? Não me julguem. Deixa eu botar aqui do lado aqui. Como é que você quer que uma sociedade seja pacificada se quem aufere mais resultados são os que cometem crimes? Então é muito difícil você conseguir levar para a ponta. Ainda mais uma pauta, um assunto onde muitos não têm conhecimento. Né? Mas como é que faz para melhorar então? Como é que faz para o agente e tal? Aí eu vejo também, cara, e isso a gente sempre os bastidores conversa, né? Infelizmente,
existem muitos daqueles que utilizam ferramentas legislativas, que é o que ampara e desampara, claro, né, para poder, até mesmo, ao meu entender, criar uma certa, uma certo amparo àqueles que são contra o avanço do sistema, do Degase. Aí fica aquela coisa do finge que me engana, que eu finge que eu estou sendo enganado. Joga pra galera e não sei o quê. Então, assim, isso é muito complicado, porque como você fala, quem se ferra mais são os agentes e, consequentemente, a sociedade. Então, acho que tem que ter uma exposição, uma vontade política para colocar de forma o Degase aonde ele sempre esteve, ou melhor, onde ele nunca deveria ter saído. Exatamente. Né? Isso é notório, porque estados aqui vizinhos nossos que têm criminalidade menor, como Minas Gerais, por exemplo, lá é oficialmente da Secretaria de Segurança Pública, né? Outros estados também, como Secretaria de Segurança, ou então Justiça, como antes era no passado, e aí foi extinto lá atrás, enfim. E a gente ficou nesse limbo, né, vamos dizer assim, né, dentro de uma secretaria que não guarda a relação com a realidade da nossa profissão. Então, assim, a gente luta muito por isso, para que esse sistema do Degase seja reconhecido como órgão de segurança. A gente vem trabalhando isso em Brasília. Infelizmente, Igor, o Congresso Nacional, as mudanças legislativas, elas não acompanham a necessidade que a gente tem. O tempo não é o mesmo, né? O tempo da nossa necessidade não é o mesmo tempo do trâmite legislativo, né? O trâmite legislativo é muito burocrático. Muito burocrático, muito. Mas assim, a gente luta com muito afinco em Brasília, principalmente por essa pauta de defesa da vida do agente, que é o porte de arma. A gente já tem 2 projetos importantes tramitando do Executivo, um na Câmara dos Deputados, outro no Senado, e a gente acredita que é questão de tempo, a gente vai resolver isso, mas infelizmente nesse meio tempo a gente continua perdendo a gente, como a gente vem perdendo nos últimos anos e perdemos o Thiago agora recentemente. Então, até quando? Até quando a gente conseguir vencer as burocracias do legislativo? Até quando? Quebrar esses paradigmas ideológicos. Né, por exemplo, a gente está tendo que rediscutir o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, porque lá em 2018 nós aprovamos que o Sistema Socioeducativo como órgão operacional do SUSP e o Temer vetou. Aí, enfim, agora estamos tendo que rediscutir na Câmara, depois vai para o Senado, para poder incluir novamente... Discutir o óbvio, cara. Discutir o óbvio. Como é que você pode falar, eu vou de novo falar daqueles números lá de trás, um sistema que aprendia 1.800 menores, 10 anos depois ele passou a aprender 10 mil. Isso significa o quê? Que passou a ter mais menores como mão de obra do tráfico, passou a ter mais menores assaltando, passou a ter mais menores cometendo latrocínio, homicídio, estupro. Isso precisa ficar claro, Igor. O cara que está dentro do Degase, ele não foi lá porque ele roubou na loja americana. O cara que roubou um bombom na loja americana, ele nem passa pelo Degase, que a justiça, quando faz a oitiva dele lá, sim. É parecido também com a questão da audiência de custódia, né? Que às vezes o cara cometeu um negócio pequeno ali, na audiência de custódia é liberado, não chega nem para cadeia. Então, assim, isso também tem essa oitiva preliminar. Então, todos os menores que são antes de serem apreendidos, eles têm uma oitiva preliminar. Né? É isso. Ali, se for um caso bobo, um furto, ele nem vai chegar ao sistema. O cara que está dentro do Degase é porque cometeu crime. Falo crime, porque no mundo real é crime. Quem mata, mata de verdade. Quem rouba, rouba de verdade. Se o nosso ordenamento jurídico trata como ato infracional, a gente respeita porque tem que respeitar a lei. Mas no mundo real, a gente tem que fazer a crítica. É crime. Ninguém que morre na mão de um criminoso morreu de forma análoga. Esse pai de família já era. Nunca mais vai ter segunda chance. Exato. Mas o criminoso, ele tem 30, 40, 50 chances, que é o que acontece no sistema socioeducativo. O cara vai e volta, 10, 20, 30 passagens. Então, por quê? Isso a gente está falando de jovens até 18 anos, né? 18 anos que podem ficar com a gente até os 21. Olha isso, então, pro cara chegar lá a mais de 10 vezes, passar pela mesma coisa, cara... É um ciclo vicioso, começa aos 12 e ele vai indo, voltando, indo, voltando. Vontade, pô. A gente tem uma coisa lá que se chama aquele menor que é institucionalizado. Ele cresceu dentro do sistema, ele vai, às vezes não fica uma semana na rua, roda de novo, é preso de novo. Cara. E daqui a pouco a gente olha de novo, tá aqui de novo. Qualquer crime. Você falou da hipocrisia, né? Como não olhar para isso e ver que é ineficiente essa metodologia? Mas é evidente. O sistema, o ECA tem que ser rediscutido. O sistema socioeducativo, a interpretação tem que ser. Exato. Porque o que era no passado, cara, são dados
Contra fatos não existem argumentos. Você tinha uma apreensão de 1.800, depois de 10 anos e parte para 10 mil, você enxerga, é óbvio, que existe um modus operandi da criminalidade que utilizam essa mão de obra, essa matéria-prima, para o quê? Calma aí, custo-benefício. Todo mundo que faz alguma coisa avalia o custo e o benefício. Ah, se eu roubar essa sua caneca, eu posso ser preso porque eu sou maior de idade. Eu posso ser preso e ficar tanto tempo no sistema prisional. Ah, não, mas se eu utilizar aqui o fulano de tal, que tem 16, 17 anos, ele pode roubar a sua caneca, a sua, vai ficar lá uma semana e acabou. Então ele já vai educando ali, já vai formando o cara. Isso é óbvio. É o que a gente chama de certeza da impunidade. O cara tem a certeza da impunidade. Isso, ele sabe que vai sair muito barato para ele. É aquela coisa, não dói nada. Daqui a pouco eu tô na rua de novo. Você vê, cara. Vira uma chave importante. Recentemente, no BRT, toda hora a grande mídia passa diversos exemplos exemplos que eu digo, vídeos, imagens, fatos. Lá no BRT acho que da Taquara, se não me engano, aquele rapaz que foi esfaqueado por uns 5 jovens ali de 15, 16 anos. Pô, deve estar na rua já, não sei. A gente vê casos toda hora. Agora mesmo lá em Brasília, esse jornalista que foi esfaqueado tinha menor. A gente toda hora vê um caso ou outro que você vai ver tem um menor envolvido. Como é que isso não discute a redução da maioridade penal? Pois ou o tempo, ou uma alternativa também que seria viável. Isso também é uma linha para aqueles que são contra, quando a gente vai argumentar a discussão da maioridade penal, se seria o melhor caminho, a gente às vezes tenta... Vamos aumentar a medida socioeducativa, então? Sim. Por que o cara fica só 3 anos? Por que o cara não fica 10? Sim. Por que o cara não fica 7, não fica 8? Tá entendendo? Então, assim, a gente tenta buscar alternativas de debate, mas tem certos nichos ideológicos que por eles não ficava nem 3. Tanto é que isso já está acontecendo na prática, porque antes da pandemia um pouquinho, tentaram trazer essa discussão aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente fez um embate muito forte, que é a chamada central de vagas. O cara hoje tem um determinado número de vagas, a gente sofreu muito com superlotação no sistema, isso era péssimo para a gente. Hoje essa quantidade diminuiu, mas de que forma ela diminuiu? Não da maneira que a gente considera ideal para a população, que seria a construção de novos aparelhos, novas unidades, para fazer essa intervenção do Estado. O que acontece hoje? Isso depois subiu, foi para o STF e acabou que o ministro Edson Fachin criou a central de vaga por lá e hoje você não pode passar de 19% de superlotação. Vamos dizer que uma unidade tenha 100 vagas. Não pode passar de 119 internos, né? Ótimo. Mas então o que teria que se fazer? Criar novas unidades. Só que isso não acontece na prática. Sabe o que acontece? A central de vaga diz o seguinte, o cara vai ficar em casa, internação familiar doméstica, não me recordo muito bem qual é o nome. Muitos nem família tem, o cara muitas vezes não tem pai, não tem mãe, tá roubando, tá no tráfico, vai ficar guardando em casa para ter uma vaga na unidade para ele cumprir a medida. Então, mais uma vez, a população, bicho, não é possível. Mais uma vez a população paga com a vida, porque o cara rouba, o cara trabalha para ter um determinado bem, é roubado, ou tem um familiar estuprado, qualquer crime hediondo, e não tem vaga, ele não fica preso. Porque nem preso eu posso chamar, né? Tem que chamar de apreendido. Então, você vê que essa cortina ideológica, ela traz severos danos para a sociedade. Você falou aqui uma coisa... gente não está querendo falar, Igor, de ser carrasco, não. Claro que a gente não. tem que querer falar de justiça social, de não haver certeza da impunidade para quem está à margem da lei. Claro. É você oferecer medidas que, de fato, o cara... Opa, não vou fazer isso. Senão vai me ferrar. Exato. É desestimular a prática criminosa. Porque realmente não tem jeito. As pessoas, assim... eu tive algumas opções, assim, de estar presente, de conversar com pessoas, amigos, né? Colegas lá do Degás, enfim. E eles comentam situações que eu falo, cara, quem ali se encontra, né, João? É como se fosse uma estadia, um spa, em tese, assim, né? Colônia de férias. É uma colônia de férias, porque os agentes, eles estão, como o João falou aqui, não sei se é agora ou nos bastidores, nós somos... constantemente fiscalizados pelos órgãos fiscalizadores, né? Defensoria Pública, Ministério Público, né? Judiciário, estão ali... Legislativo. Então, assim, qual é o incentivo que o agente
que o Degaziano tem de repreender o pior ali dentro. Que o maior prejudicado vai ser o cara. Então esquece, cara. O cara, beleza, vai ficar batendo cadeado, mais nada. Repreender e reeducar, né? Ressocializar, né? E a gente tem que lembrar, Igor, esse assunto é muito pertinente, porque é o que o agente do Degás sofre lá na ponta. Sim. Porque ele tem que. Ele recebe uma matéria, né? Uma clientela que não teve limite na rua. Ela foi parar ali porque não respeitou pai e mãe. Nunca houve um regramento. Ou não tinha uma família estruturada, seja lá o que for. Sim. Fato é que alguma coisa fez ele cometer crime. Né? Eu vou falar cometer crime porque é crime. Claro. Se o ordenamento jurídico trata como ato infracional, beleza. Mas é crime, é a realidade dos fatos. Sim. Se chegou a cometer crime e foi parar lá é porque não tinha limite. Aí quando chega lá o agente precisa colocar limite, olha só, cara, aqui você não está na favela, aqui não é o comando vermelho, aqui não é o terceiro comando, aqui não é a facção que você integra, aqui não, aqui é o Estado, aqui você tem que respeitar, aqui você tem horário, você tem regras para cumprir. E aí o cara simplesmente por ver que você não tem ferramentas para cobrar essa disciplina, ele vai te afrontar, ele vai tentar te estocar, ele vai tentar tacar fogo em colchão, como acontece toda hora. Nunca e no houve final, regras, chega ali, agora não, agora você... A partir de agora, e isso não tem nada a ver com maus tratos, como foi acusado recentemente, 25 agentes da João Luiz Alves foram afastados porque teve reclamações unilaterais de maus tratos por parte dos internos, sem o devido processo legal, sem esses agentes, de fato, terem o direito do contraditório. Então, assim, qualquer coisa que o adolescente abra a boca e diga que é maus tratos, afasta. Isso tem sido o modus operandi do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria. De valor, cara. Eu falei aqui nos bastidores de um episódio que ocorreu recentemente, que a gente teve uma rebelião um dia após a morte do agente Tiago, assassinado pelo ex-interno. Eles estavam lá no João Luiz Alves, vai morrer mais funcionário. Nesse dia, um agente tomou com a barra de ferro na cabeça, teve um corte profundo, a gente foi conduzir para a delegacia, e aí quando chega na hora da condução, a defensoria chegou na unidade. E ali fez uma interferência grave ao nosso trabalho, dizendo que eles não poderiam ser algemados para trás. Existe súmula vinculante do STF que normatiza como a algema deve ser usada, infundado perigo de fuga, tem alguns requisitos ali que estavam postos. E a defensoria foi lá para fazer um desserviço. E ali foi conduzido para 37. Da 37 foram lá também, tentaram interferir. Teve bate-boca com os policiais lá. Chegaram a entrar, invadir a sala do delegado, teve toda uma confusão, enfim. Dali, não, a central de flagrante vai ser na 21DP. Quando chegou na 21DP foi a mesma coisa. Não pode ficar algemado para trás, não pode ficar dentro da carceragem. Aí interferiu no trabalho do Degase e no da Polícia Civil. Aí no final fugiram 7, lá pelos fundos da delegacia, porque estavam no corredor, vários, mais de 15, claro, que tinham acabado algema, sem nada, viram oportunidade, viram uma porta, arrombaram uma porta e fugiram pelos fundos. Aí sabe o que quiseram alegar no final, a defensoria? Que o agente facilitou a fuga. Então, no final, o agente... Não foi o surreal, esquece. Não foi o Estado que dificultou o trabalho dos agentes, não, né? Então, assim, eu acho que cada instituição, ela tem uma nobre missão. A defensoria tem a dela, o MP... Ninguém está dizendo aqui que eles não têm que fiscalizar. Claro. Não é esse o assunto. Mas a gente acha que tem certas ações exacerbadas que interferem, sim, no trabalho. Se vocês forem pensar... aí para os nossos ouvintes aí, aquela época que houve aqueles arrastões, que nas praias a polícia militar pegava os menores ali para fazer revista, a Defensoria Pública entrou com ação civil pública que a polícia militar não podia agir preventivamente e fazer revista naqueles ônibus que estava vindo lotados. Cara? Eu não consigo entender realmente o que passa na cabeça. A gente só consegue imaginar que literalmente eles não vivem essa realidade da não, gente. Eu acho que no dia a dia, a gente sair... Tem alguns, assim, eu falo com... Claro, eu nunca generalizo, porque não é a função, não é a instituição. São seres humanos que, ideologicamente, eles se furtam de enxergar o óbvio e a realidade. Parece que esses caras moram em Marte. Exatamente. Aí quando dá 6 da manhã, escova o dente, toma um café, pega uma nave espacial e vem pra Terra.
Eles não vivem, não respiram a realidade, cara. Então, loucura. Igor, e a gente está vivendo isso em todos os aspectos. Isso aqui não é querer criticar a instituição A, B Não, ou C, evidentemente. mas a gente está vendo que isso tá virando uma constante. Você vê que o policial já não pode mais fazer uma operação numa comunidade por causa de pandemia. Tem que justificar o bandido deixou de ser bandido por causa da pandemia? Não, ele continua lá portando arma de guerra, enfim. Aliás, então, nem se aposentar, o policial o policial lá foram na comunidade de Jacarezinho, morreu o policial, teve aquele embate todo, no final o policial ele vira o vilão da história. Então assim, ninguém está dizendo que os órgãos de controle não tem que fiscalizar, não tem que apurar algum eventual excesso. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Eles têm sim que fazer o trabalho deles, mas não de forma exacerbada, que venha também a alterar a prerrogativa do executivo. A alterar, interferir na prerrogativa desse agente de segurança pública. Porque ele também tem que trabalhar. Como é que você faz, Igor, para subir uma comunidade, o policial, por exemplo, que o cara tá dando tiro de arma de guerra em cima dele? Vai acabar tendo confronto, alguém vai se ferir. É natural, isso está no ordenamento lá como auto de resistência, para isso já existem as ferramentas. Já são regras de engajamento já, que toda a força policial obtém. Agora, se você realmente tiver essa intervenção do judiciário, você acaba limitando ali a salvaguarda da sociedade, que é a polícia, cara. É verdade, que é a última fronteira, né? Não tem como. Agora, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, uma dúvida aqui, né? Hoje nós temos, basicamente, quantas unidades espalhadas do Degás no estado? Não sei se é uma pergunta de vestibular essa porra, né? É uma pergunta de vestibular, porque devemos ter aí beirando 30 unidades, entre unidades de regime fechado e de semiaberto. Isso aí comporta, hoje tem mais ou menos uma ideia de quantos apreendidos? É como eu falei, a gente tinha aí antes da pandemia cerca de 2.000 e pouco, mas isso caiu muito devido a essa questão a questão da central de vagas, a questão da própria pandemia, que o próprio judiciário começou, não só no Degás, mas na CIAP, começou a soltar muitos presos por causa da pandemia. Sim. Então, esse efetivo hoje, eu não sei exatamente, porque eu tenho que consultar o órgão, porque é muito rotativo, né? Entra e sai. Então, assim, eu não sei quantos tem hoje, mas eu sei que baixou bem o efetivo. Mas posso te dizer o seguinte, isso não quer dizer, como eu falei antes, que eles passaram a cometer menos crimes na rua. Não significa eficiência social, não significa que a gente teve uma eficiência de ressocialização, entendeu? Então, assim, é mais uma negligência do Estado. Pô, isso é fato. Então, você vê nas ruas, calma aí, pô, não tem jeito. Você vai no centro da cidade, você vê lá matérias mesmo, você vê na televisão. Toda hora, roubo de cordão, é roubo disso, roubo daquilo. O cara às vezes pega e esfaqueia os outros ali a troco de nada. E esses são os pequenos crimes. E fora, sem falar os maiores, que são os arrastões aí de traficantes na rua com arma de guerra, levando carro, levando a vida das pessoas. Então, a gente, de fato, o que vê é que a população hoje está acuada, atrás das grades, e o marginal está na rua. Está aí cometendo crime. E a gente tem um sistema de segurança pública cada vez mais numa camisa de força, que tem os órgãos de controle cada vez mais apertando. A gente deixa claro aqui, ninguém está defendendo ações ilegais. Práticas ilícitas, mas o policial, ele tem ali aquela coisa de que está ali trabalhando em prol da sociedade. Não pode ser entendido ao contrário. Eu entro ali porque eu estou com um fuzil na mão, o policial ou o agente está lá dentro da galeria, ele é um torturador, o policial é um assassino. O que dá a entender hoje é que parece que há uma inversão de valores, né? E existe, eu acho, uma tendência para poder veicular isso para a sociedade. Eu acho... Realmente, eu não sei o intuito, mas a sociedade ela briga para enxergar aquilo que moralmente ela foi ensinada, mas que cotidianamente ela não consegue. Então ela fica assim meio igual segue um tiroteio. Eu escuto, eu assisto, mas eu acho que eu aprendi de uma forma diferente, então fica um conflito de entendimento. E o problema hoje é muito ideológico, existe muita coisa sendo pautada pela mídia também de forma que nem sempre é aquilo que a maioria da população pensa. Hoje quem passa determinadas mentalidades com relação ao próprio bandido e ao policial, né, que parece que há essa inversão de valores claramente, quem passa não é, se você parar para perguntar a maioria da população se ela é a favor do policial ou do marginal,
eu não tenho certeza que a maioria da população vai se colocar do lado certo da lei. Sim. Do lado da ordem sim, e da lei. Sim, né? sim. Incrível que a gente vê as matérias assim, tá falando do eufemismo, né? Desse romantismo do crime, né? Jovem estudante mata, ou não, tem umas narrativas e tem um suspeito. Um suspeito que você o cara foi preso em flagrante, mas ele é suspeito. Jovem suspeito. Então tudo isso vai poder assim, massificar uma ideologia. Isso é verdade. Loucura. Existe uma narrativa ideológica, uma guerra ideológica, uma cortina ideológica muito grande. Que a pior hoje. guerra que tem é a guerra da informação. É realmente a guerra ideológica. Agora, se você falar, beleza, as pessoas de repente devem estar assim, mas o que de fato ali caracteriza a ressocialização? Porque em algumas unidades que eu visitei, eu fiquei assim, até encantado com a estrutura, pô. Você tem uma estrutura que muitos colégios municipais atuais não têm. Verdade. Quadras poliesportivas, salas de aula, professores ali, apostos para poder educá-los. Eu vejo assim, cara, é incrível. Dentro do Degás, onde são pessoas ali que, de fato, como você falou, cometeram crime, mesmo que a legislação prevê ato infracional, mas foi crime, né? E outros lugares não tem. Os lugares que eu digo assim, de pessoas livres, né, não tem. Aí eu pergunto, existe algum tipo de interesse daqueles que se encontram lá para absorver essa estrutura educacional? O que acontece é o seguinte, tu vê, Igor. tipo assim, tu vê não, Igor, se funciona. O que acontece? Ele vai funcionar se houver o trabalho correto, porque você tem que haver um equilíbrio, como eu falei aqui anteriormente, ali é um lugar para ressocializar, mas se não for dado as medidas de segurança para aquela unidade funcionar, você não fazer um perímetro de segurança para aquele interno ir à escola, ir a um atendimento de assistente social, psicólogo, pedagogo, toda a infraestrutura que tem ali dentro para ele ser ressocializado, não vai funcionar. De uma vez eu ouvi de uma promotora de justiça, tá? Que deveria se pautar somente na lei. Ela falar assim, eu acredito e sonho com um sistema socioeducativo sem muros. Aí eu respondi para ela, eu falei, vamos discutir lei, porque utopia não dá para discutir. Porque nem na Suíça, se tu pegar uma pessoa que cometeu crime e botar num lugar sem muro, ela fica. Então é a mesma coisa no Degás, na SEAP, o preso quer fugir. O cara cometeu crime, ele quer voltar para a favela para traficar, para botar pistola na cintura, cordão de ouro, andar com um monte de mulher, dinheiro no bolso, é o que ele quer fazer. Então, até ter uma intervenção eficaz do Estado para esse indivíduo ser ressocializado, requer segurança. Claro. Requer segurança. Então, não adianta somente você botar os equipamentos para ele ser ressocializado. Oficinas, atividade esportiva, escola, tem que ser colocado e já tem. Sim. Só que a parte da segurança, ela é fragilizada demais. Esses servidores que fazem a segurança, no caso, especificamente, são os agentes, eles têm muita dificuldade de efetivo, né? Qual é o efetivo hoje, ativo da DH? Assim, hoje a gente tem cerca de 1.200 agentes para o estado todo. 1.200, isso aí, vamos dizer, a polícia... Isso contando com o administrativo? Não, os agentes que fazem mesmo, a parte da segurança. Tá bom, a parte da segurança. Então isso é dividido nessas quase 30 unidades do estado. Em plantões. Quando tu vai ver, tu vai ver no plantão... Não são 1.200 por dia. Não. São 1.200 por dia. Isso aí, quando tu vai ver lá no plantão de um determinado dia, tem 8, tem 10 no plantão. Aí você tem o regime adicional de serviço, que é a hora extra do profissional de segurança. Sim. Que o Degás conquistou isso no ano de 2019, também aos trancos e barrancos. Aí você tem 50 vagas por dia para o estado todo. Aí você vai ver da meia dúzia numa unidade, meia dúzia. Aí no final, tu consegue estar ali com 12, 13, 14, 15 agentes. Para fazer um trabalho que você tem diversas atividades. Você tem que ter agente nas galerias, você tem que ter agente tomando conta de cada atividade. Para casa, como a gente diz na gíria, né? Para casa rodar e ter sem fragilidade de segurança, você precisa de um efetivo de agente. E isso é muito difícil. A gente faz uma discussão, a gente precisa aumentar o número de vagas de RAIS. Tudo é difícil. Claro. Se você falar que é alguma coisa para o interno, tem dinheiro. Tem dinheiro. Mas se falar que é para pagar servidor, não tem dinheiro. Então, a gente tem muita dificuldade de concurso público,
tem muita dificuldade de melhorar esse quadro de servidores. Aí também não falo só dos agentes, de todos os servidores do Degase, dos técnicos, do pessoal da saúde, que está muito precário, dos administrativos. Então, assim, de todo o corpo de servidores. Agora, sem a segurança lá dentro, nada dos outros eixos, que é o SINASE, que é comparado à Lei de Execuções Penais, ele prevê 4 eixos. É o eixo de segurança, e tem um eixo social, um eixo de saúde, um eixo de educação. Então, para os outros eixos funcionarem, o eixo de segurança tem que estar dando esse suporte. Claro, né? claro. Então, a gente não vê, por parte do Estado, uma atenção especial para isso. A gente briga muito por concurso público, briga para reforçar as vagas do RAIS, para que a gente possa ter o ambiente socioeducativo funcionando de maneira saudável. Não adianta um ambiente socioeducativo que tu bota o cara na escola, o cara pula e foge. Ou o cara dá uma estocada no professor, pega o professor de refém. Não adianta, tem que ser seguro para poder funcionar. E tentar fazer esse interno refletir que tem que voltar aqui para fora de maneira diferente. Acaba sendo uma maquiagem se você não enxergar a coisa com seriedade, se você não realizar um trabalho que não é da noite pro com dia, profissionalismo. com profissionalismo, você enxergar que quando eu falo custo pra sociedade profissionalismo é muito maior se você não tratar aqui, ó. Já que chegou aqui, tá, como é que eu posso fazer esse jovem sair melhor? Já que estruturalmente, legal, a estrutura tá bacana. Só que não é uma quadra que vai te ressocializar, não é uma sala que... É o incentivo ao profissional que ali se encontra. Sim. E é você estimular por diversas ferramentas, e a segurança, como você bem disse, é um suporte que dá para os profissionais também, é falar o seguinte, irmão, aqui é assim. Ah, aqui é assim. E você está aqui cumprindo uma medida judicial. Exato. Você está aqui porque ninguém te pegou dentro da sala de aula, não. Te pegou porque você estava com um fuzil na favela. Te pegou porque você estava assaltando na rua. Pegou porque você matou alguém. Então, porque estuprou alguém. Então, isso precisa ficar muito claro. As pessoas que estão ali dentro não são pessoas comuns no ponto de vista de que estão ali e vão aceitar ficar ali de boa vontade. Se não tiver uma segurança, um perímetro de segurança fazendo esse trabalho para que ele passe ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é o máximo, tendo uma intervenção adequada do Estado, para ele refletir a conduta dele, cara, nada vai dar certo, é enxugar gelo, como você disse. Esse padrão de qualidade da estrutura é uma realidade nas 30 unidades ou é os pontuais? Não, assim, em vias como é que se fala, da parte pedagógica, da parte de atividades, seja esportivas, sociais, elas existem assim sistemicamente em todas as unidades. Mas, por exemplo, como é que eu faço para levar uma unidade que eu tenho 150 internos para a escola se eu não tenho agente para conduzir? Vai fugir. Se eu botar lá um número grande... Ah, é verdade, porque tem uma proporção no SINASE. Tem atividades pedagógicas que não se encontram na unidade, tem que levar... Ainda tem esse dificultador. Tem excursão, cara. Às vezes se traça uma rotina pedagógica que não é dentro da unidade. Vamos fazer um passeio no museu. E aí, como é que tu faz? Eu particularmente, tenho muita dificuldade. Cara, é isso, olha só. Olha a complexidade que é, cara. Você tratando de um bichinho criminoso. Não, vamos fazer uma excursão. Mas só que não tem condição nenhuma. O Estado, ele claramente mostra a incapacidade de conseguir reeducar. Cara, para você educar, tu tem que ter pessoas aptas, motivadas, confiantes que não vão ter prejuízo, nem físico, nem nada. E o Estado não dane-se. Entra num mecanismo que... Cara, dane-se. E às vezes, quando eu te falo do ressocializar, é uma fala que a gente tem muito antiga no sistema, a reflexão é a seguinte: muitas vezes não é nem ressocializar, é socializar. Porque o cara não foi nem socializado. Porque você o cara chega educado, de repente o cara nem foi educado. Não, a gente tem muitos casos que chegam lá, uma grande parcela de gente, até que são analfabetas ainda, inclusive, não sabem nem ler nem escrever. Então, assim, pai, aí tu vai ver histórico. Mãe presa, pai preso, ou o pai morreu no tráfico. As referências dele é o traficante tá com cordão de ouro, arma na cintura. Carrão. E detalhe, a referência que ele vai seguir. Que ele vai seguir. Ainda mais sendo tráfico. Tráfico é uma seita, né? Tanto no sistema prisional, a pior... inclusive, nós conversamos aqui também com o Degase e tal, assim... É muito difícil você conseguir enxergar uma ressocialização daqueles que foram presos por tráfico.
porque eles seguem ali uma cartilha institucional do tráfico. E não é diferente para aqueles que começaram ali, que estão no Degase, gente. Não é diferente. Pô, é uma cortina de fumaça, realmente, como você falou. Você fazer a sociedade enxergar com os olhos de um Estado negligente que aqueles menores infratores ali, menores infratores, entre aspas, são pessoas que o Estado vai conseguir ressocializar. Cara, não dá, cara. Não conseguiram socializar com quem Exato. dirá Só isso. ressocializar. Não conseguiram dar educação na base, no ensino médio, no ensino fundamental. Como é que depois de praticar crime, porque ninguém pratica assim, claro, não falo ninguém não, mas a pessoa que decide, que pega o seu livre-arbítrio e comete um crime, eu acho que minimamente ele teve passagem na sua cabeça, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. Até você chegar ao ponto de vou fazer, que é a decisão, que é o seu livre-arbítrio, o Estado vem negligenciando a falta da família, a base religiosa também que não tem, ou seja, não houve nenhum tipo de regramento. Então, sem regra, cara, esquece. Margem da lei e a sociedade se ferra. E a impressão que dá é literalmente que o Estado ele vai se isentando nessas esferas e quando chega Perfeito. na sua quando chega na vida real, como o João falou, que ele chega no Degase, chega né, na mão de vocês ali, vocês não têm armas, que eu digo assim, não tem ferramentas para poder nem socializar esse indivíduo que está ali. É verdade, e porque quando ele chega ao Degase, o Igor falou muito bem sobre isso, já falharam todas as políticas públicas. E eu vou dizer o seguinte, antes de ele nascer, porque antes de ele nascer, ele já tinha uma família desestruturada, que não pensa sequer em uma organização mínima de família, aí o cara tá lá na comunidade que não tem esgoto, não tem água, não tem luz, a regra é do poder paralelo, é do tráfico, a gente cansa de pegar cartas deles ali se comunicando, onde eles têm que seguir a regra dentro da unidade da facção. O Comando Vermelho, tá lá, 10 mandamentos do Comando Vermelho, você não pode isso, pode aquilo, tu não pode apertar nem a mão do verme, que é o agente, senão você é cobrado. E a cobrança muitas vezes é a morte. E como já vários foram assassinados dentro do Degase. Então, assim, é muito duro, porque, na verdade, eles seguem a regra do poder paralelo. Não, incrível isso, incrível. Me veio aqui uma reflexão agora aqui, né? Você falou, o Estado ele foi inoperante, ausente desde o nascimento do criminoso, né? Então, ele nasce, ele, infelizmente, não tem uma base familiar, ele não tem uma base educacional, ele não tem acesso à educação, à cultura, ele não tem o saneamento básico, ele tem o seu pai preso, enfim, ele não tem nada, mas quando chega, falta referências, quando chega ao Degase, vira o agente e fala, aqui é o Estado. Resolve tudo agora. Meu irmão, como é que faz isso? É isso aí, é bem assim, Igor. Então, quando chega lá... Como é que faz isso? Falei, cara, é impossível. Quando chega lá, alguém, o servidor do Degase, que muitas vezes tenta, da melhor maneira possível, efetivar essa ressocialização com o seu corpo funcional, cara, porque é seu trabalho ali, claro. Tem o professor para dar aula, tem o assistente social para atender, o psicólogo, tem toda uma rede ali dentro para isso, está fazendo o seu trabalho, mas está pegando aquela coisa do bambu torto, né? Como é que você pega uma coisa que está torta desde que nasceu e do dia para a noite conserta? Então, assim, não é fácil, o trabalho do servidor do Degase não é fácil. Como você falou, existe também uma desvalorização salarial muito grande. Não existe um estímulo para esse servidor pela complexidade da função dele para a sociedade. Ele tem uma profissão dura, difícil, onde muitas vezes ele paga até com a própria vida. Lembrando mais uma vez o nosso amigo Tiago e diversos outros que já perdemos nesses últimos anos. Nós já perdemos mais de 10 agentes assassinados. Então, assim, a gente não tem sequer um direito de defesa. Para ter uma ideia, Igor, a questão salarial é tão grave que hoje um agente do Degase, que na época da Secretaria de Justiça tinha paridade, começava com o mesmo salário, estavam dentro da mesma secretaria, hoje um agente do Degase ganha exatamente a metade do que ganha um policial penal. Não é que o policial penal está ganhando bem. Não é que o policial penal está ganhando bem, não. O policial penal merece ganhar até mais. Só que o Degase está ganhando muito mal. Então, assim, a gente tem uma desvalorização em todos os sentidos, seja de segurança jurídica, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque daqui a pouco está sendo chamado de torturador, de maus tratos, disso e aquilo. Eu parto do princípio, João, que isso é um recado claro que o Estado não tem interesse, cara.
Ou tem que repensar a sua conduta, né? Claro, claro, não tenha dúvida. Mas às vezes a gente escuta, né? Não, mas é importante que o Degase fique na educação por causa das verbas do Fundeb. Se você for começar a buscar, né, pressuposto ali para se justificar, né, a situação atual, você não caminha, você não avança. Não avança. Se você quer ter mudanças, você tem que realmente fazer grandes articulações, que eu falo, não articulação política, não. Articulação até mesmo interna de pensamento. Movimentos, né? Pô, eu parto do princípio, assim, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas eu acho que, no mínimo, na pior das hipóteses, o delegado tem que ser uma subsecretaria. Ele tem que ter autonomia, tem que ter independência. Sim. Ele tem que ter alguém que pensa Degase 24 horas para poder conseguir comandar, que sente ali os desafios, as preocupações, que conhece o agente, que conhece os técnicos, que vai brigar com incentivo. Quando eu falo brigar, gente, não é brigar confrontando o Estado, confrontando o governo, não é isso não. Brigar assim, cara, vamos lá, vestir porque às vezes, né? olha só, existe isso aqui. É como você fez lá, pô, tem isso aqui, ó, caramba, tem isso, tem isso. Como é que pode fazer? Pode fazer assim, assim, assado. Pô, legal. Então vamos embasados e vamos construir um caminho que possa ser mais próspero. Aí, aquilo que eu acho que a gente comentou, quando a gente fala de prosperidade no Degase, as pessoas às vezes, né, mais uma vez ideologicamente, acham que é o quê? Para enaltecer o agente. Não é, cara. É a sociedade, pô. Sociedade. Porque a matéria-prima que vocês cuidam lá, infelizmente, é criminosa. E é um serviço público, E é um né? A gente está serviço, trabalhando para a claro, população. Claro. No final, se esse interno voltar pior, ele volta pior para agredir a sociedade. Então é isso que a gente tem que falar. Agora, essa linha que você falou, da defesa do Estado hoje por questões orçamentárias, por exemplo, o nosso entender isso não passa de uma mera desculpa. Porque o orçamento, ele pode ser todo ano ele é avaliado na Assembleia Legislativa e na LOA você pode modificar, eu vou tirar o Degase. O Degase já passou por 12, 13 secretarias depois que acabou a Secretaria de Justiça. E aí, por último, em 2008, veio parar na educação. Então, essa história que eu estou preso aqui, amarrado, que a SEDUC tem verba para custear o Degase, isso, na verdade, é uma desculpa. A questão... A verba do Degase é carimbada, não? A verba do Degase, ela até passa na Alerj, ela é uma verba carimbada, mas ela integra o percentual constitucional da SEDUC. Então, na verdade, há um interesse também de usar a verba do Degase para... poder discricionário do secretário. Por exemplo, tem que atingir X percentual de repasse para a educação. Então, o dinheiro do Degase ajuda a somar esse percentual constitucional. Então, na verdade, a gente fica refém desse discurso de orçamento e nunca vai para uma secretaria que guarda a relação verdadeira com a profissão. Exato. Não é mole. E o que deve faltar de transparência é absurdo, né? Não enxerga. Não enxerga, pô. Cara, assim, é incrível. Eu conheci algumas unidades alguns anos atrás, eu vi ali, eu pude entender o que é o Degase um pouco e venho aprendendo mais com a nossa relação, vim enxergando. Admiro muito o que vocês fazem, porque de fato, cara, eu pude ter a oportunidade de entender o que se faz e os reflexos da falta de estrutura que a sociedade acaba sendo impactada. E aí eu sempre falo, uma frase que eu sempre falo, realmente o que se faz lá é um serviço caprichoso, cara. Porque fazer da forma que vocês fazem, que é fazer o melhor com as poucas condições que você tem. Então qualquer tipo de acréscimo de estrutura, acréscimo de valorização salarial, profissional mesmo ali, eu tenho convicção que vocês vão fazer melhor ainda. Porque vocês entendem isso. Eu vejo lá a discussão interna, as mobilizações, não a título da parte do sindicato, não. As mobilizações do interesse do cara. Cara, olha isso aqui, bicho. O que a gente faz aqui é importante. E a falta de conhecimento também da sociedade, eu acho que, enfim. É verdade, Igor. E a categoria hoje ela está muito consciente, sim, de que ela está desvalorizada, ela sabe o que ela passa lá dentro, ela olha para fora hoje. Hoje a gente tem uma categoria madura, né? A categoria que é nova, se você for falar a nível de Estado, né? A gente era do governo federal, passou, vai fazer 30 anos, né, que o Degase existe, e você vê que a desvalorização é tão grande, cara, que nesses 30 anos nós só tivemos 3 concursos. Nós tivemos um concurso em 94, Que isso, cara. em 94, quando passou para o Estado, foi o primeiro concurso. 98, que foi o meu concurso.
e 2011, que foi o último concurso, que a gente está botando gente ainda aos poucos, pingados desse último concurso. Então o quadro é muito baixo, o salário é deficitário. Agora, esses servidores, com todas essas mazelas, eles fazem, cara, das tripas coração, para que ali tenha Isso é um notório, trabalho cara. responsável, para que tenha um trabalho que tente devolver um produto melhor para a população, que é para quem a gente trabalha. Sim. Então, o servidor do Degase, eu sou suspeito para falar, porque estou ali há 2 décadas, mas, cara, é um herói invisível, porque está atrás daqueles muros, ele não é enxergado pela sociedade, o governante não dá o devido valor, a gente provoca daqui, provoca dali, como você falou, é a briga no bom sentido Sim. para melhorar. Agora, se esse servidor, mesmo na raça, mesmo com tantas mazelas, ele já faz tanto... Imagine se houvesse uma valorização, Exatamente. houvesse boas condições de trabalho, houvesse um efetivo de pessoal A bom. reciprocidade da sociedade também enxergando, olha, Isso. é isso. Os caras estão lá, cara, não vamos marginalizar esse pessoal não, cara. É Eles claro. lidam com uma população difícil. Imagina, Igor, aquela família que tem dificuldade de cuidar de um adolescente que está dando trabalho, que está cometendo crime, que está indo para a boca de fumo. Uma mãe, um pai que tem dificuldade de cuidar de um adolescente. Imagina aqueles servidores lá que tem que cuidar de várias unidades com 100, 200, 300, que cometeu assassinato, que cometeu estupro, que cometeu toda a sorte de atrocidades. E é um trabalho muito difícil, cara. É um trabalho muito difícil. E sem segurança jurídica nenhuma. A segurança jurídica nossa, a gente anda no fio da navalha o tempo inteiro. Isso é assustador, cara. Não, Cara, eu vou te falar, isso literalmente, o que você falou é de arrepiar, porque, mesmo, literalmente, vocês vivem 24 horas por dia isso. Fio da navalha. No fio da navalha. Você tem falta de segurança, por exemplo, dentro da unidade, fora da unidade. Quando tu vai pra tua casa, quando eu saio do meu plantão, eu não sou o João cidadão comum. Eu sou o João com a cara marcada. Eu sou o boi marcado, que se eu sentar no pagode ali da vida qualquer, vai ser o reconhecido. cara vai me ver, vai me marcar. Quando eu sair, ele vai me pegar. Não, e mas muito isso- menos, você vai com a sua família almoçar, você vai numa padaria. Você é hostilizado. Você, você exatamente, pode... e você literalmente, é coagido 24 horas ali no fio da navalha. Ó, final de 2018, nós tivemos um agente assassinado agora, falando um pouco do pessoal do interior. Teve um agente de Campos, no final de 2018, que estava com esposa e filhos no banco de trás. Cara, os caras emparelharam a moto e entupiram ele de tiro, cara. Entupiram ele de E a tiro. família no banco de trás. No banco de trás, a mulher do lado, os filhos no banco de trás. Já tivemos uns 3 ou 4 casos de servidor morto dentro de casa, na frente da família. De agente assassinado. Então, assim, ou seja, na rua, dentro de casa, na frente da família, você não tem segurança nenhuma. E aí, quem defende o desarmamento, ele deveria pensar assim, olha só, vamos pensar quem deve andar armado e quem não deve andar armado? Tudo bem, vamos defender o desarmamento, não é todo mundo que tem que estar com arma na rua, mas tem categoria, cara, que é inerente à função dela. É funcional, cara. Então, assim, você discutir porte de arma para um agente do Degase é discutir o óbvio. É óbvio. Entendeu? E discutir o óbvio é triste. É triste, a gente está na discussão Não, é ideológica desestimulante, cara. de É pessoas desestimulante. que colocam isso como bandeira política. Ah, não, eu sou contra o armamento. Tudo bem, você pode ser contra o armamento, mas seja justo. Seja justo, pelo menos com um profissional que trabalha dando a vida dele pela Eu sociedade. fico imaginando, às vezes, assim, que você falou da coação, né? Agora eu fico imaginando também, cara, eu não sei se tem estudos isso, ou se consegue fazer uma medição. Pô, deve ter gente aí, cara, com problema, sei lá, psicológico, Sim, cara. sim. Que, cara, é loucura isso. Você vem sofrendo toda uma Estresse, desvalorização, além disso, o estresse, cara. Cara, o estresse, a ansiedade. Imagina você andar, pô, no seu 24 dia a dia. horas por dia, atento. Você já imaginou o não que é dá, isso? não dá. Você para num sinal de carro, você tem que estar olhando o teu retrovisor para ver se não tem uma moto emparelhando, porque até um assalto comum, para você, é um risco muito potencial. Claro. Porque aquele cara que vem assaltar, se ele for assaltar um cidadão comum, ele pode levar o carro e não reconhecer e o cara ficar vivo. Agora, eu posso ser reconhecido, é diferente. Se não o cara tem a chance de se defender, cara, ou defender a sua família. Isso aí, o cara vai olhar. Ih, o funcionário aí. Olha o funcionário aí. Já aconteceu. Aí o cara morre porque ele é agente do Degase. Ele morre porque ele é
um servidor de segurança pública do Estado. E tentou regrar a vida de um cara que nunca teve Entendeu? regra na vida. Então, E aí, como é que fica? Você fica, como eu costumo dizer, refém da própria sorte. Seja no dia que você está de serviço, porque lá dentro também não tem segurança adequada, não tem API, equipamento de proteção individual adequado, ou aqui fora que você não tem condição de defender a própria vida ou a segurança da tua família. Como é que fica a cabeça dessa pessoa, Igor? Realmente, por anos, o cara quando vai se aposentar, a saúde dele não é mais a mesma. Pode ter certeza. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. João, agora sim, para a gente já chegar na reta final aqui, como presidente do sindicato, se você tivesse que listar 3 prioridades, tá? Que poderão, de fato, enaltecer o sistema, o Degase. O que você, Igor? Isso e isso aqui que são coisas que... Estou falando 3, mas pode ser 4, pode ser 5, só para poder a gente entender aqui. Por que eu pergunto isso para você? Porque além de... Claro que qualquer coisa que você que tem propriedade para falar, eu tenho certeza que muitos vão assistir aqui o programa e vão passar a entender mais. Porque as pessoas que criticam, que entendem que aquele menor de idade, cometeu crime, são os mesmos que não entendem o Degase. Então esse link é importante, porque conforme a sociedade entender a necessidade, as demandas, eles também, é o boca a boca, é a crítica, é isso, é aquilo outro. Sim. Quando você, aquele ali que é o que defende, não sei. Então acho que isso é importante. O que eu acho, assim, o carro-chefe dessa discussão, tanto pro servidor do sistema socioeducativo, não só aqui do Degase, mas do Brasil, que a gente faz hoje uma discussão a nível Brasil, porque a gente entende que essa discussão vem de cima para baixo, vem do Congresso Nacional, que vai refletir para cá e vai refletir na vida do cidadão, é de fato o sistema socioeducativo ser compreendido como um órgão de segurança, cara. Porque, na verdade, isso vai reforçar a estrutura do sistema internamente. Você vai poder ter um equipamento de proteção individual adequado sem hipocrisia na discussão, porque você está falando de fato de um órgão de segurança. Então a gente tem, por exemplo, proposições importantes hoje lá em cima, que assim como a Polícia Penal teve sua PEC aprovada em 2019, a gente tem uma PEC desde 2017 lá na Câmara que não anda, a gente tenta instalar uma comissão especial, não existe vontade política, então a gente fica naquela coisa de fazer lobby, tentar avançar, mas o tempo ali, as coisas não andam. Falou, o tempo deles não é o nosso. E aí, quando você não traz essa discussão de cima para baixo, chega aqui, eles te empurram na Secretaria de Educação. Então, se você está lá no artigo 144 da Constituição, com segurança jurídica, isso vai vir de cima para baixo, melhorias que vai impactar na vida do servidor, vai impactar na forma, não estamos dizendo aqui de novo que está retirando direito do interno, mas você vai colocar os limites necessários sem essa hipocrisia do fantástico mundo de Bob, que você está ali parecendo estar lidando com criança. Eu vejo discurso de pessoas, não, porque lá tem crianças, às vezes os próprios órgãos legais. Não, vamos começar a combinar, ali não tem criança, ali tem adolescente e jovem adulto, que cometeu ato infracional /crime, que a verdade é essa. Então, a gente precisa, de fato, construir segurança jurídica, porque isso vai refletir na vida do servidor. Se a gente aprovar lá, colocar o sistema socioeducativo como um órgão integrante do artigo 144, como a gente está fazendo essa discussão lá agora do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que no governo Temer fez o desserviço de vetar. Então, a gente está patinando nesse assunto há muito tempo. Então, o porte de arma hoje, por exemplo, um agente que vai fazer escolta desarmado, cara. Você imagina isso? Você lidar com um traficante, com um cara que matou alguém, que pode ter facções rivais querendo matar ele também. Enfim, o agente fazer, para mim, é um acompanhamento. Claro. Porque a partir do momento que você não tem condições, babado. você está fazendo uma escolta com carro oficial, com grade, com tudo, um aparelho do Estado que é facilmente identificado como uma viatura de segurança, mas desarmado. Então, assim, você realmente, cara, tá... Já que pode pros caras. Então, assim, a gente precisa... menosprezando a vida. Cara, enrobustecer o sistema, porque isso vai trazer segurança jurídica para o servidor, vai trazer segurança jurídica
e segurança física também, finalística, para a população. Para, de fato, esses adolescentes, a gente não quer ser carrasco de ninguém, não. Claro, A gente só quer que o claro, sistema funcione claro, pô. conforme o mundo real. E de fato, ter essa ressocialização. Sim, que no final eles têm o isso. direito deles à escolarização, à profissionalização, a atividades culturais lá dentro. Tudo bem, mas de maneira responsável, de maneira sem hipocrisia, sem politicagem, que é o que a gente vê muito. Então é isso, são as questões. Em primeiro lugar é a segurança jurídica, entendeu? Em segundo lugar, eu colocaria mesmo as condições de trabalho do servidor, que são péssimas. Sim. Né, que ele não tenha um mínimo de condição de segurança, não tem infraestrutura, baixo efetivo de pessoal. E o terceiro, como sempre, não tem como deixar de falar na valorização salarial, Claro. porque uma pessoa, qualquer trabalhador que não é valorizado, Não tem estímulo ele nenhum. pode ter até amor pela profissão dele, mas é uma falta de estímulo quando ele vê que ele não é valorizado salarialmente. Então seria assim as coisas que eu acho que são E mais esses importantes. E esses 3 pontos importantíssimos aí, literalmente, faz com que o servidor ele possa Ele sirva. servir melhor. Claro. Isso né? aí. Ainda mais um sistema que, como você falou, começou pareado com a SEAP, com o DESIP, e foi perdendo. Isso aí. Foi ladeira abaixo, né? Não, literalmente é como se virassem as costas. De repente, essa discrepância, esse desnível, foi literalmente viraram as costas para vocês e assim, ó, Olha o último que sair apaga a luz. Olha É assim, como verdade. a sociedade ela tem que entender a importância da sua cidadania, cara. Como ela tem que entender a importância de enxergar o mundo que ela pertence, a cidade que ela pertence. Porque quando você tem um dogma, uma ideologia que prejudica a convivência e ainda assim a sociedade não interage, não se preocupa, não busca o conhecimento para evitar, cara. Porque você ter, legal, ótimo, o caminho o correto é colocar o Degase no 144 da Constituição, ser um órgão de segurança, perfeito, mas você bate na trave devido à questão do ECA, você bate na trave devido à questão da própria lei, que sim, são tantas coisas que se entrelaçam, cara, que quem pode resolver? Sociedade. Sociedade organizada. entendendo, sociedade buscando, poxa, olha, eu vou me ferrar aqui, então como é que eu faço para mitigar essa possibilidade que é iminente, que é real de eu me ferrar aqui? É o quê? Quem que resolve isso? É lá em cima. Qual é o pensamento do João em relação a isso? Então eu vou votar no cara. É realmente isso. Como é que se Consciência separa da política, política? né? Consciência política. Consciência política. A falta de conscientização política, ela deturpa e desidrata o avanço da civilização, o avanço da convivência. Aí você vem efeito cachoeira, efeito cascata, o agente do Estado se ferrando, você tem a sociedade se ferrando e você tem um único que não tem muita coisa a perder, que se beneficia, é aquele que cria o caos, É que cria a verdade. desordem. Que na verdade é quem deveria estar sofrendo a intervenção do Estado, é quem está se beneficiando porque tem a certeza da impunidade. Exatamente. Irmão, poxa, muito obrigado de coração. Obrigado É uma a você, honra Igor. mesmo aqui, você sabe disso, que independente de todas as questões que a pauta envolve, mas para mim o maior interesse nesse momento aqui é poder divulgar um pouco o que é o órgão Degase, o que significa isso, porque eu tenho convicção que assim como eu, algum tempo atrás, não entendia, não conhecia, mesmo não concordando com tudo isso daqui, eu tenho certeza que muitos também que vão assistir vão ter um estalo aqui e falar assim, caramba, deixa eu estudar o que é o Degase, deixa eu ver. Quando eu ouvir agora na televisão, na mídia, eu vou poder defender com mais propriedade. Né? Que todo mundo aqui brasileiro é igual técnico de futebol, né? Falar de segurança também não gosta de falar. Verdade. Então que inclua agora nas pautas de botequim, que inclua na pauta da família, que Degase também. E quando ele vê aquela matéria lá do menor infrator lá esfaqueando o cidadão de bem lá na Rio Branco, lá na Exato. Presidente Vargas, ele vai falar, caramba, esses caras aí quando forem presos, sabe o que vai acontecer com eles? Dá nada pra eles. Exato. Dá nada pra eles. Exato. Eles vão pra lá, vão ficar um pouquinho de tempo, vai e volta, e essa certeza da impunidade. E aí, Igor, a gente só pode agradecer como servidor, porque
você abrir aqui o espaço para a gente, para poder passar um pouco para a população o que é isso, o que no final impacta na vida deles, que o nosso serviço é para a população, é tentar entregar esse indivíduo melhor, mas a gente precisa de fato mesmo que a sociedade conheça as mazelas, para que a gente possa abrir uma discussão mais ampla e avançar para que todos ganhem com isso, e não o infrator, né, que na verdade deveria estar ali, cometer o crime, deveria estar ali e pagar de alguma maneira. Hoje a medida socioeducativa ela não tem também no ECA caráter, como é que se fala, punitivo. Ela só tem caráter pedagógico. Olha só, essa é a maior discussão. Você se falar hoje que o ECA, olha só, esse menor infrator vai ser punido. Não. A medida socioeducativa ela tem caráter pedagógico. Então, tem toda uma discussão ideológica, tem muitas amarras ideológicas. Então, passar isso para as pessoas que nos ouvem, através aqui das pessoas que acompanham o canal, fomenta esse debate e a gente vai construir esse tijolinho um após o outro e vai até o momento que a gente vai um dia ter que alcançar de fato essa amadurecimento dessa pauta. Eu digo consertar a distorção. Verdade. Consertar a distorção. Obrigado, cara. O que a gente pode fazer aí, agradecer ao espaço. Isso aqui é bom demais. Agora, o Sindegase tem a rede social direitinho? Passa aí para quem quiser dar uma olhada, conhecer. Pode entrar lá no Instagram, no Facebook da gente. A gente está sempre lá lutando pelos servidores, por essa pauta. O Sindegase ele se mantém mais restrito às questões dos servidores, né? Sim. Até porque eu costumo dizer que para defender o adolescente lá, o jovem adulto que está lá, já tem 500 mil instituições. Para defender o servidor tem o Sindegase. Então, e aí a gente busca sempre o diálogo com o legislativo, com quem pode ajudar. Então a gente faz esse bom combate aí em prol dos servidores e só seguir lá nossas redes sociais, entra lá no Facebook, pesquisa Sindegase, no Instagram Sindegase e segue a gente lá. Maravilha. Irmão, obrigado. Valeu, irmão. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez aqui, agradeço o acompanhamento de todos aqui no nosso Afegão Médio Podcast. Big Torres, valeu, meu irmão. Tamo junto. Aí. E dar um recado pra galera, não se esquecer de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para você receber as notificações dos próximos episódios. Perfeito. E até mais. Valeu!